Agora, falando então de fake news, como que nós devemos então lidar com as fake news espíritas especificamente, Edson? E tem bastante, hein, Edson? Tem bastante. Até nós, um dia, no programa, nós falamos daquela fake news do Richard Simonetti, lembram disso ou não? Saiu aí os WhatsApps, né, circulando, viralizando, dizendo que ele tinha desencarnado, e ele ainda estava vivinho da Silva lá em tratamento. Olha, o que a gente tem que fazer é questionar sempre, né? A gente tem que ver as notícias, não só as notícias. Lá nos cursos que nós damos, nós falamos para os alunos que eles têm que olhar as mensagens, até mesmo as palestras, os livros, com um olhar crítico. Não crítico no sentido de você criticar tudo porque você é do contra. Não, um olhar crítico do seguinte: usar as 3 peneiras, que a gente sempre fala aqui, né, de vez em quando, lá, as 3 peneiras do Sócrates, né? A da verdade, a da utilidade, né, e da bondade. Você passando pelo crivo dessas 3 peneiras, as notícias em si, você achar que realmente é verdade, que aquilo é útil e que aquilo vai ser bom, passe para frente. Mas se nenhuma dessas 3 aí, aquela notícia que você está vendo, ela não passar, não leve para frente, não vale a pena, tá certo? Infelizmente, a gente está vivenciando uma situação em que hoje mesmo eu estava ouvindo uma notícia vindo para cá, de que o Facebook lá nos Estados Unidos cancelou mais de 90 páginas. Eles estão fazendo lá uma análise dos algoritmos deles e tal, e chegaram à conclusão que essas 90 páginas eram 90 páginas falsas, que foram criadas para justamente circular notícias fake, né? Que até brinquei um dia, Nelson, falando que existe o repórter Fake Nelson. Fake Nelson. Né? E eles cancelaram essas páginas, sendo que uma delas, Vanessa, para você ter uma ideia, essa uma página só, ela conseguiu impulsionar notícias para mais de 210 mil usuários. Então, vejam, as pessoas, elas não estão sabendo hoje, de fato, o que é ou não verdade. Por isso que tem que usar essas 3 peneiras que eu falo aí, né? Essa questão aí, Hildo, a gente vê muito disso também, não só dentro do fake news espíritas, mas em tudo, principalmente também na área da psicologia e saúde, com uma notícia lá bombástica, com um assunto novo, e aí você vai pesquisar, não é nada daquilo, né? Como as pessoas têm que entender essa questão? Acho que tem um lado importante de você não terceirizar a responsabilidade pelo conhecimento. A gente acessa a notícia, mas tem um compromisso de analisar, de digerir essa notícia. Então isso nos faz mais responsáveis. Às vezes nós temos uma propensão, uma tendência, de seguirmos quase se fôssemos uma boiada. E o Evangelho nos diz: analisai tudo e retém o bem. Então acho que a gente está um pouco incomodado com a responsabilidade de analisarmos todo e qualquer conteúdo que nos chega. E aí, Vanessa? Como que a Vivi, eu quero saber agora, a gente quer saber, né, Vivi, como que você analisa o trabalho de comunicação da FEAL como um todo? Há quanto tempo que você é coordenadora já do clube? Eu estou nesse trabalho de coordenação há 8 anos, né, Vanessa? No clube eu tenho 15. E as notícias da FEAL são de grande valia e importância para o esclarecimento, né, das pessoas que acompanham a nossa programação. Tanto na divulgação da doutrina espírita, como esclarecendo esses fatos, né? Que agora a gente está falando do fake news. Então, é sempre bom as pessoas terem esse conhecimento para discernir o certo do errado, né? Para ter uma base do bem, que não adianta só você transmitir uma notícia, né? Você tem que sempre ver o lado bom das coisas e o porquê do acontecimento. Não adianta você querer só transmitir sem ter uma base de conhecimento, sem falar o porquê disso, né? E a TV Mundo Maior e a rádio têm esse propósito, né, de esclarecimento. Exatamente. Agora, Edson, como que o jovem espírita ele pode utilizar as redes sociais para divulgar, né, o espiritismo, a doutrina como um todo? Olha, fazendo um trabalho, existe um trabalho bacanas, né, que são, se não me engano, as meninas espíritas, né? Tem um que é as meninas espíritas. Eu acho fantástico aquele trabalho. É muito bem elaborado, a forma como ele é feito para levar essas notícias para um público, né, atinge realmente aquele público. Então, o que o jovem tem que fazer é se inserir, mas se inserir com cuidado, tá certo? Não sair por aí replicando, né, o que vê pela frente, passar pelo crivo, como eu já falei aqui, né, a gente vai ficar insistindo nisso, mas Sim. Não tem outra maneira de você saber. O que a gente tem que considerar, Vanessa, é o seguinte:
Quando você entra numa rede social, você meio que faz uma certa separação já dos conteúdos, porque você começa a receber, não sei se vocês já repararam nisso, você começa a receber conteúdos de acordo com as suas preferências, às vezes. É assim mesmo. Não é isso? Então, sem que você perceba, você está sendo municiado com aquelas informações que aqueles algoritmos que eles usam mais ou menos ali o teu perfil e vai jogando para você aquelas informações, tá certo? Nós temos uma tendência a ter uma certa, eu diria, preguiça mental, né, inclusive, uma certa algeriza de não aceitar o contraditório. E aí, você começa, sem perceber, você vai filtrando e você começa a receber aquelas informações que dizem respeito aos seus interesses apenas. Não quer dizer que o que está vindo, né, para te agradar, vamos assim dizer, seja verdade. Então, você está sendo replicado coisas que às vezes vêm para te agradar, daquele seu interesse, e você deixa de fazer análise do contraditório, que é o importante, Sim. porque o contraditório é que vai fazer você pensar, né? Vai fazer você, talvez, ter um outro conhecimento do assunto, e você fica sempre ali, então, sem que a gente perceba, né, a gente está sendo municiado com informações que te mantém na mesmice, te mantém ali naquela zona de conforto, né, e você não raciocina da forma como deveria. A gente tem que tomar esse cuidado e entender também como é que funcionam esses processos, tá certo? Exatamente. Agora, esse ponto é muito bacana, né, Hildo? Porque o que a gente vê hoje? Por mais que a ciência esteja desenvolvida, né, a gente tem muitos jovens, por exemplo, que acreditam que a Terra é plana. Ou que o homem não foi para a Lua. Então ficam criando teorias conspiratórias, espalhando aí no fake news, e muita gente acaba entrando de cabeça nisso. Acho que a questão dos algoritmos, ela tem um risco para nós, porque ela pode ter uma propensão de nos tornarmos fundamentalistas. E a gente vai percebendo que o nível de intolerância no nosso convívio é por isso. Porque se eu tenho que receber só o que eu gosto, quando o outro pensa diferente, eu vou ter uma propensão de desejar eliminá-lo. E aí, é exatamente assim, né? Como os fundamentalistas agem. E aí a gente, mais uma vez, se responsabilizar pelo conhecimento. Falando estritamente de doutrina espírita, eu recomendo que a gente leia e estude Kardec. Para mim, acho que é fundamental ler e estudar Kardec. A partir dali, você tem um crivo de conhecimento para fazer qualquer análise que se faça necessária.